Fala, profeta! Estamos aqui com a nossa live profética e com o meu cabelo que é vivo, como vocês podem ver. Como eu digo, eu não sei o que vai acontecer, mas estou aqui como vaso para o Senhor transbordar e espero que isso transborde na sua vida e que seja uma ativação. Não é só sobre a Débora que está aqui, mas é sobre você, ativando outras pessoas para esse tempo que a gente está vivendo. Gente, é real, é agora, sabe? É interessante, eu tava até refletindo sobre isso. Muito tempo a gente ficava assim, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e é agora, tá chegando, sabe? Então, às vezes a gente fica pensando, minha promessa vai chegar, vai chegar. E a gente nunca percebe, a gente geralmente não percebe que já tá aqui, já tá acontecendo na sua vida, sabe? Então, já comecei assim com essa reflexão. E antes da gente começar a live profética, lembrando que se você tiver qualquer palavra para o pessoal que estiver assistindo aqui, você tem liberdade total para botar aqui nos comentários e liberar a profecia, a revelação, seja lá o que o Espírito Santo falar no seu coração, amém? Então a gente vai começar com um louvor que eu tenho certeza que você conhece e é o motivo da gente estar aqui, sabe? É o nosso motivo de acordar, é o nosso motivo de ter vontade de levantar de manhã, a hora que você acorda, que fala que porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu tenho esperança, sabe? Se não fosse Ele, sabe? Quantas vezes na nossa vida era só Ele, foi só Ele que conseguiu tocar o nosso coração, trazer paz, coisas que ninguém consegue dar pra gente, nele a gente tem. Então vamos louvar junto? Oi, Adriana! Então vamos lá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Oi, Andréa. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, gente, é isso. Pode abalar o que for, céu e terra, a nossa vida está no lugar mais estável que Ele pode estar, que é nas mãos do Senhor. Então, oi Cris, oi Andréia. Então, a gente pode começar orando pra gente, assim, se conectar de fato com o Senhor e começar a liberar essas palavras proféticas. Oiê, como é que você tá? Um prazerzão te ver, Cris. E assim, eu vou orar aqui, mas vocês orem aí também, porque, como eu disse, não é só sobre a Débora, é sobre você. Você também tem a ação do Espírito Santo dentro de você. E a gente tá aqui pra fazer isso crescer, pra fazer isso avançar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, amado, razão da minha vida, minha vontade de viver é o Senhor. E eu tô aqui, Senhor, te dando graças pela vida da Cris, da Sam, da Andréia, da Adri, de todo mundo que tá aqui, Senhor. Que elas venham a ser ministradas na vida delas, que elas possam ser ativadas para esse tempo, Senhor. O propósito que o Senhor tem na vida delas, na vida de cada uma delas aqui, Senhor, que seja ativado, que nada venha impedir o mover do Senhor na vida delas, Senhor. Eu acredito que o Senhor colocou, o Senhor derramou algo muito especial para a vida de cada uma. E eu declaro no nome santo de Jesus que isso vai acontecer e nada vai impedir. Mas como a gente louvou antes, que a nossa vida está nas suas mãos e a gente entrega a nossa vida em rendição a Ti. E por isso a gente sabe, a gente confia que no Senhor tudo pode acontecer. Principalmente as coisas super legais do reino e seus mistérios. Amém? Então, libero, sim, a ação do Senhor, os mistérios do Senhor na vida de cada uma de vocês. E eu vou liberar aqui algumas palavras proféticas e umas impressões no Espírito que eu tive para vocês. Lembrando que eu coloco mais coisas lá no canal. Algumas palavras que o Senhor me dá, eu já coloco lá direto. E aqui na live eu vou colocar algumas. Foram
Primeiramente foi uma história que eu ouvi sobre intercessão. Antigamente eu não achava que intercessão era uma coisa assim relevante, mas com essa história eu comecei a ficar assim, é importante. E aí, basicamente, era um irmão, ele é um profeta de Deus mesmo, e ele falou que ele estava andando numa rua e ele viu, teve uma visão, Deus deu pra ele uma visão. E nessa visão era um homem andando de moto, e aí vinha um carro e batia nele. E aí o que acontecia era que o anjo falava pra ele, sabe por que isso aconteceu? Ele falou, não, por quê? Ele falou, porque não tem ninguém intercedendo, não teve ninguém pra interceder por aquele homem que tava na moto. E aí, era como se o anjo fizesse a visão rebobinar, e esse profeta que tava lá andando na rua, normal, gente, ele viu a cena acontecendo de fato. E aí o homem que tava andando com a moto tava chegando. E aí esse profeta começou a orar e declarar sobre a vida dele. Você é curado, você nem é curado, você já tá guardado no nome de Jesus. Nada vai acontecer sobre você que te faça mal. E o carro que tava vindo em alta velocidade desviou. Então, a lição que eu aprendi com isso é que, gente, cada oração que a gente faz tem sim efeito, tem importância e às vezes é uma questão de vida. Então, se você sente no seu coração de orar por alguém, ou se você tá sem vontade de orar por você mesmo, lembre que é questão de vida, é importantíssimo, ok? Ai, tá bom, Cris, manda um abraço pro Lourenço. Lourenço é outra bênção, um beijão. E as palavras que eu tive pra gente aqui... Oi, Rafa! Eu vou liberar a primeira, que foi uma palavra pra igreja como um todo. Era basicamente... Deus me deu uma visão do Brasil, do país inteiro. E ele me mostrava, eu via que tinha algo como uma redoma, assim, de vidro. Algo nesse... Tá, Cris? Beijão! Tinha tipo uma redoma, assim, de vidro no entorno do país inteiro. E o Senhor me falava que essa redoma, ela é feita através da oração da igreja. Era como se fosse uma proteção espiritual. Então, aqui vem meio que uma convocação para você que sente de Deus, ou que se você está recebendo essa mensagem, provavelmente era você. Já vou mandando a real. Ore, se posicione, porque a sua oração faz diferença pro país inteiro. Se você tá aqui, não é à toa. Essa oração, cada partezinha desse vidro, dessa redoma aqui, tá protegendo o nosso país espiritualmente, conta com a sua oração, amém? Agora eu vou convidar um amigo de Deus aqui chamado Rafa, para ele compartilhar também, deixa eu ver aqui, as impressões no espírito que ele tem tido. E tá mais sensível também ao que o Senhor tem falado. Lembrando, se você tem qualquer palavra profética, se sinta à vontade para mandar aqui nos comentários. Vai ser uma alegria, na verdade, não só do Espírito Santo, mas minha também, ver você compartilhando e ativando esses dons em nome de Jesus para a igreja do Senhor. Amém? Fala, Rafa! E aí, amiga? Tudo Como bem? você tá? Melhor agora. Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Tudo maravilhoso. Com Deus sempre tudo vai maravilhosamente bem. Bom. E aí, E aí, tá muito calor por aí? calor? Não, tá chovendo pra É, caramba, né? vendo aí? Hum. Aqui você sabe como é que é. Eu tô no sertão, tô no Nordeste, então aqui o sol tá. E chuva que é bom só daqui uns 2 meses. Oh, Jesus. E eu tava te ouvindo falar. Boa tarde, pessoal, a todos que estão aí, André, Samila. E é muito sobre isso, né? A gente tem orado bastante, a gente tem tido esses encontros com o Senhor, encontro com Jesus, e Ele vem mostrando esse novo caminho para nós, né? Essa perseverança que Ele tem pedido para nós. Intimidade e relacionamento. É a palavra que Deus vem trazendo para a gente nos últimos tempos. Silencie-se, acalme-se. Então, assim, nesses últimos dias, do nosso último encontro para cá, duas coisas o Senhor falou muito forte para mim, assim, né? Para partilhar com vocês, que era acalme-se, né? Não é só sobre um, mas é para todos nós se acalmar. Com essa agitação do dia a dia, né? O quanto a internet ela é benéfica para a gente estar aqui nesse momento de partilhar a palavra, de falar do amor de Deus, do dom de Deus para com seus filhos, mas também o quanto isso também pode nos consumir. E quanto isso tem nos acelerado e tirado da presença dele.
né? E eu estava num momento de oração, e esse momento de oração, eu bem no pé do ouvido, aquela voz falou assim, acalme-se. Então, assim, é algo que eu venho sentindo esse tempo todo, né? De entender o que às vezes eu não estou ouvindo, porque às vezes eu estou acelerado demais, né? E não só acelerado, mas onde está às vezes o meu coração, né? A minha preocupação. E a palavra para nós é descanso. Descanso. Tanto que a palavra descanso, logo depois da letra D, você vai ver um E e um S. Quando essa palavra veio para mim, ela saía esse E e S para cima e era o Espírito Santo te fala. Sem eu, sem a minha presença, o final é canso. Se você tirar o D e o E e o S, vai lá. E aí o Senhor me falou, sem mim, meu filho, sem meu Santo Espírito, você sempre vai ficar cansado. E aí eu lembro que eu até cheguei a fazer uma camisa logo depois disso. E é sobre isso. Esse descanso nele é no dia a dia, é nas pequenas coisas. Às vezes no dia a dia da nossa casa, da nossa vida, a gente não está conseguindo descansar. Até nas tarefas simples. E Deus gosta das coisas simples. É isso. E você? Como é que está o seu dia a dia nas coisas simples? Tem conseguido ter descanso nas coisas simples? Isso aí, Deb. E aí? É isso, hein? É isso. E é interessante porque a questão do descanso é um descanso inabalável, né? Independente das circunstâncias, independente da situação, ter o descanso é interessante, porque eu lembrei de uma visão que Deus me deu também. Era uma cama, tipo, no meio do campo, assim. E aí meu colega me perguntava, e aí, o que você acha que isso significa? E aí Deus me mostrava que o pé da cama, ela levantava e esmagava uma. Parece sabe o Homem-Aranha? Que tem o inimigo do Homem-Aranha, que é o Venom, que é todo preto e tal? Hum, Então, é o isso aí. cama destruía o inimigo. Ou seja, não era nem a gente tá lá deitado na cama confortável. E quando a gente tá no descanso, isso já destrói o inimigo, sabe? Então é muito interessante esse ponto, sabe? Só descansa. Pode ser um pouco estranho, né? Tipo, adultos falando. Mas é tipo ser como criança nesse sentido de confiar que o seu pai vai dar conta. É muito nesse sentido, assim, pra mim. É. E exatamente sobre isso, né? Você deu essa visão. E agora, esses dias, você falando sobre colher, né? Sobre colheita, sobre produtividade. E veio uma voz do fundo dessa semana agora. Foi na. Hoje nós estamos na sexta, não sei se foi na terça ou na quarta-feira, passando um tempo com Jesus, em silêncio. Eu retirei praticamente uma manhã toda. Eu tive esse privilégio de poder fazer isso aí para ficar com ele. E, e ali descansando, veio duas coisas. Uma veio na semana anterior e veio completar com agora. Eu não sei se vai falar com alguém aqui hoje. Eu vi uma pessoa aqui, uma nova, não sei, mas falou comigo aqui hoje. Continua aí. Fala de onde você é. Que o Espírito Santo tem uma palavra para te entregar. Na semana passada, eu vi uma plantação muito grande. Nessa plantação tinha muitas frutas, frutinhas. E eu via que eu chegava com a mão e retirava essas frutinhas. Essas frutinhas eram, eu só escuto a voz falar assim, são blueberries. A minha mão enchia, mas era assim, era uma estradinha de terra, mas assim, era um mar de frutas, assim, ó, do lado. E aí eu fui lá e pegava essas frutinhas assim, com a mão. E eu falei assim, mas o que o senhor está querendo dizer com essas frutas, né? O que é essas frutas? É a colheita. Continue semeando, não pare. Que a hora certa está chegando. Vocês precisam continuar semeando a palavra. Tem muita colheita pela frente. E logo depois que essa mão que ficava cheio dessas frutas, e você olhava para o lado assim, gente, como que eu estou nesse lugar? E assim, eu falei assim, é isso que vai acontecer se você não parar. Você vai colher muitos frutos para o meu reino, porque a gente precisa continuar semeando. E logo depois essa mão some com essas frutinhas, vem um cacho de uvas imenso, mas muito grande. Com aquelas uvas redondas enormes, suculentas, roxas.
e para bem na frente e some. Todos nós sabemos o que é um vinhedo para nós, através da palavra de Deus, daquilo que Deus fala. E dias também anteriores, Deus mostrou um vinhedo todinho cheio de uvas, e elas eram enormes, cheias. Então, aquilo que Deus tem falado para a gente, continue caminhando, não parem, dê um passo atrás do outro, e sempre no silêncio, no descanso, discernindo. O fruto que Deus já está mostrando no espiritual para nós, é aquilo que nós vamos estar colhendo lá na frente. Aquilo que nós já estamos semeando hoje, semeamos semana passada, porque a fruta que eu posso colher daqui um mês, ou dois, ou três, ou quatro, é a palavra que eu estou semeando hoje. É a mensagem que nós estamos enviando hoje. E foi na quarta e na quinta-feira, aí eu ouço do Senhor falando assim, é tempo de semear. É tempo de semear. E ainda mostra, porque eu estou numa região de agronegócio, né? Parece engraçado, mas é aquela máquina muito grande. E a palavra fala, é a sementeira. É uma máquina gigante que ela passa em grande quantidade. Ela consegue produzir e plantar centenas e centenas de sementes por metro quadrado muito rápido. E aí eu entendi o que ele está falando. Que assim, é como se algo fosse multiplicar, a gente só precisa estar posicionado. Então, para você que está nos ouvindo, semeie o amor, semeie o carinho, semeie a boa vontade na sua vizinhança. Seja um bom vizinho, leve um bolo, leve um café, compreenda, respeite, tenha paciência. Às vezes o seu irmão está passando por uma tribulação que a gente nem sabe o que é. Você pode ter certeza, só de você parar para ouvir, às vezes uma pessoa que é da sua própria casa, que às vezes você não está tendo um ouvido de escuta. A gente fala de escuta ativa, é escutar mesmo. Isso é caridade. E essa caridade vai semear um fruto de amor no coração dela. E é isso que Deus está pedindo para nós. A simplicidade do semear no dia a dia. E esses frutos vão se crescendo, vão se multiplicando. Então é isso. Tempo de semear é hoje. Amém, amém. Eu já fiz uma oração antes. Você quer orar pra gente falar um pouco mais com o Espírito Santo? Vamos sim. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a santa presença do teu Espírito. Que ele possa nos conduzir a nossa mente, o nosso coração, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso sentir. Nós sejamos canal da tua graça hoje, Pai, para que esses nossos irmãos que estão aqui e aqueles que vão ouvir ou vão receber essa mensagem possam chegar, Senhor Jesus, com pureza, com verdade e somente aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, hoje. Pai, eu te agradeço por nos mover até aqui, por nos inspirar, por nos encorajar, por nos fortalecer a estar aqui, para levar a palavra do teu reino. Nós chamamos Espírito Santo, nós chamamos Jesus, nós chamamos Pai, porque tu és bom, porque tem feito maravilha em nossas vidas. Tem trazido novos amigos, novas experiências, novos caminhos, e trouxe essa nova missão. Começamos a levar a tua palavra através das redes sociais. E aqui te pedimos, Senhor, usa-nos mais uma vez, para que o teu amor possa tocar cada um que esteja aqui, que vai ouvir, que vai receber e vai sentir. Eu vi uma coisa que é pra igreja também. Pra quem não tava antes na live, eu tinha visto o Brasil e tinha uma redoma de vidro. E essa redoma de vidro era contra ataques espirituais não legais, né? Eram as orações da igreja. Então, esse foi o primeiro que eu vi pra igreja. E agora também era. Eu vi como se fosse. Eu vou tentar falar de jeito suave, porque tem gente que não gosta muito disso. Eu também não acho muito adorável, mas era como se fosse um principado. Vou colocar assim. Como se fosse um principado, assim. E ele gritava sobre a terra. Gritava. E
Depois eu via, tipo, como se fosse uma cidade saindo fumaça, como se fosse, tipo, uma cidade destruída. Mas no meio dessa cidade tinha uma pessoa que ela andava e nada abalava essa pessoa. E era uma pessoa, assim, de luz, sabe? Tava caindo o mundo em volta e ela tava, assim, super em paz. Então, é, saiba a sua missão, saiba o que você veio fazer aqui, saiba com quem você tá e em quem você está, que pode acontecer o que quiser. Podem gritar na sua cabeça, podem falar, dar notícias de X, Y, Z, pode estar tudo explodindo. Mas se você tiver com a mente, com o coração guardado no Senhor, você vai passar por isso direto e nada, nada, nada vai te tocar. Pelo contrário, você vai ser luz nesse caminho. Espero que faça sentido para alguém. Amém. É isso. E aquilo que o Senhor vai trazendo para mim aqui, não é exatamente uma lembrança, mas eu acredito que vai trazer algo para alguém aqui. Ele me mostrava uma pessoa sentada num banco. Na época eu achei até que fosse, mas agora como me trouxe com clareza, uma pessoa num banco, sabe esses bancos de praça de madeira, antigos, assim, de madeira, e na frente tinha uma mesinha. Nessa mesinha tinha não é uma lamparina, mas é tipo um luzeiro mesmo, sabe? É como se o Senhor estivesse falando, eu te chamei para ser luz, eu te chamei para falar minha palavra, eu te chamei para representar minha palavra, eu te chamei para você fazer o bem, eu te chamei para levar a tua presença aonde você for. Leve a tua presença, somente a tua presença. Você não precisa nem falar, porque aquilo que já está em você já vai iluminar o ambiente. Muitas vezes você tem se sentido incomodada, ou porque as pessoas te olham diferente, ou quando você chega as pessoas se afastam. Não se preocupe com isso. Essa é a luz que o Espírito Santo está falando que está em você. Isso que Deus está te falando é para você guardar no fundo do teu coração. Filha, filho, é luz. Essa luz que está em você é para iluminar, não é para ficar escondido, não é para ter medo. Entenda isso. Não, não adianta você ficar preocupado que é com você. Não, não é com você. É a luz que está em você. Ela incomoda. Tanto que quando você vê uma luz acesa, os insetos começam a ir atrás dela. Apaga a luz, eles vão embora. É a mesma coisa. As pessoas que incomodam com a tua presença, quando você chega em algum ambiente, é porque a luz de Deus está brilhando no seu coração, no seu interior. Então receba isso em nome de Jesus. E descanse. Esse é o caminho. Só seja luz. E eventualmente elas vão ver que é legal, né? Tipo, nossa, a luz é melhor do que ficar andando no escuro, né? Então continue a brilhar. Teve outra coisa que eu vi. Eu vi uma coisa pra você, Rafa. Eu falo aqui na live ou falo pessoalmente? E aí, galera, se for pra falar aqui, taca fogo. E aí, galera, ela fala ou não? Pode falar. Eu vi pra você muitos morangos. E eu achei interessante porque você tinha mencionado blueberry, né? E em inglês, a Andrea fala. Em inglês, morango é strawberry. É como se fosse um primo, né? Então, interessante. Uhum. E eu vi também, e tem muito a ver com a questão de colheita e tal. E eu vi também você todo revestido com a armadura. Era uma armadura linda, era prateada, assim, linda, linda. Então, tome posse da armadura de Efésios 6 e saiba que você está guardado. Saiba que não importa o ataque que vier, essa armadura é impenetrável. E você é vestido dela, você está protegido nela. Essa armadura do Senhor, tá? E eu vi também para os homens, essa parte assim da garganta, esse V assim que se faz, é como se é para vocês falarem, é para vocês se posicionarem e coisas muito boas e até coisas assim divertidas vão sair de dentro de vocês. Então falem, tá? E Deus está abrindo esse canal para vocês e falando, liberando, falem, ok? Você tem mais alguma palavra, Rafa? Não, não. Não Tá. veio nada ainda. Eu Mas tenho na verdade era só a confirmação do que você falou. também. E eu vi uma para as mulheres, talvez seja até para Andréia também. É, Era uma borboleta e ela tava metade para fora, metade para dentro. Sabe quando aquela fase de transição de casulo? E ela tava linda para fora.
Só que a outra parte, ela tava pronta pra sair. Mas ela tava, tipo assim, acanhada, encolhida, com medo. Eu não sei o que que era. Eu sei que ela era linda, que ela era perfeita. E tava nessa, vou, não vou. Vai, amiga, tá? Você já tá linda, você já tá pronta, você já tá perfeita. Já tá tudo feito pra você. É, sair voando aí, mostrar a beleza que você tem, a beleza que o Senhor colocou na sua vida, tá? Então, sai por completo, você tá pronta. Amém? É uma palavra para a Norma e para a Sandra. Me mostra como se fosse um vaso, e um vaso muito grande, e ele está todo cheio de óleo. O Senhor fala, estou derramando sobre você. Eu estou blindando a sua mente e o seu coração. Eu estou purificando você com meu óleo santo. Eu estou te chamando para fora. Eu estou te trazendo para um novo tempo. Eu estou te chamando para levar o seu evangelho. Não tenha medo. O meu evangelho não tenha medo. Não se esconda. O óleo que estou derramando sobre você, ele é suficiente. Só traga vasilhas. Só traga vasilhas. E atrás de você, Samela, tinha trigo. Uma plantação de trigo. E esse óleo está derramando. O Deus está derramando esse óleo santo, esse óleo espiritual sobre você, sobre a Norma. E sobre você vem uma plantação de trigo. E, e o trigo é a fonte de vida, né? Você vai tocar muita gente, você vai tocar muita gente. Plantação de trigo são os filhos de Deus, você vai tocar muita gente. Então, assim, receba, não tenha receio, enfim, vem para fora, vem com tudo. Amiga, eu vendo você com uma armadura, é para você, tá? Eu vou falar, Débora. E a sua armadura era prateada, mas os ombros aqui tinha dourado de um lado, tinha dourado do outro. Era todinha fechada, até as mãos, eu não conseguia ver mais as suas mãos. Era todinha de metal mesmo da armadura e uma espada na mão. Então, assim, é exatamente aquilo que Deus está te entregando e está entregando para você também. Tamo junto. É aquilo que Deus chamou, é Ele que vai levantar. E também o Senhor fala, eu preciso colocar aqui, que orando para esse encontro, o Senhor mostrou, não parem, continuem andando, porque eu estou colocando um caminho aonde não tem. Vocês vão passar por um local que não tem caminho. Quem está criando esse caminho era eu. Então tinha um abismo, e esse abismo continuava dando os passos e ia colocando as tábuas. E as tábuas eram sendo colocadas assim, ó, perfeitamente, cada passo. Ia construindo uma ponte onde não tinha caminho. Então, assim, não se aquiete, não se incomode, não se preocupem, porque aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que Ele está fazendo sobre a vida de vocês, eles vão te consagrar, vai purificar e ainda vai colocar o caminho na nossa frente. A gente só precisa alimentar o nosso coração e crer. Não duvidem, não duvidem. Em nome de Jesus, não duvidem. Amém! Glória a Deus! Caramba! Tô bem feliz! Gente, muitas palavras proféticas. Infelizmente está acabando. E olha, tem uma que você falou que eu sei que é confirmação, a do trigo para Sam. Eu sei que é confirmação. Já vou explanando aqui. E, Amém. nossa, é um prazer estar aqui com vocês, com você, Rafa, ver a galera Valeu. interagindo. Muito feliz também. Que é uma confirmação de que o Senhor tem falado. E isso é a maior alegria da vida, sabe? Ter Jesus dentro da gente e ter amigos que têm Jesus é a melhor coisa da vida. É, Amém. vamos orar para finalizar? Ou tem mais alguma coisa para mencionar? Tranquilo? Não. Tá, Só então, veio para mim agora. Acreditem. amém. Acreditem. A palavra é acreditem. Amém, gente. Ó, é isso, galera. Tá falado. Não tem como falar que não ouviu. Tá registrado no céu, hein? Acreditem. Então Não tem vamos como fugir. finalizar. Mais uma vez foi um prazer ter vocês aqui. E vamos lá. Senhor, meu Deus, você é maravilhoso demais. Não tem como mensurar a sua grandeza, a sua realeza, a sua bondade. E eu fico feliz demais de saber que você tem ainda mais pra gente, sabe? Se a gente, como você falou pra mim, Débora, se você soubesse o tanto que eu ainda tenho pra derramar na sua vida, e isso se estende a cada um aqui. Se estende pra cada um aqui. Se vocês soubessem o tanto que o Senhor tem pra derramar na vida de vocês, vocês não iam se preocupar com nada, vocês iam fazer tudo. E, gente, ia ser uma vida totalmente diferente. Então, que cada um de vocês aqui lembrem.
o Senhor tem ainda mais para derramar na vida de vocês. Não se importa com qualquer problema, qualquer confusão, qualquer dúvida. Isso é só distração. Mas lembra, o Senhor tem mais e mais e mais para derramar na vida de cada um de vocês. Isso aqui é só o começo. E assim como a gente está fazendo aqui, levando a palavra de Deus, leva você também do seu jeitinho. Não precisa ser na live, pode ser no mercado, pode ser do jeito que o Espírito Santo falar no seu coração. E é isso, eu libero sobre a vida de cada um de vocês essa ativação. De saber que eu Amém. tenho mais para derramar na sua vida, eu ainda tenho muito mais para fazer na sua vida. E esse é só o começo. Amém, gente? Amém, gente. Deus está confirmando. Tem gente aqui que, olha, profetizar mesmo na vida de vocês, viu? Tem gente com futuro novo. Deus está mostrando nova logística, nova casa, novo estado, novo lugar. Você que está ouvindo isso, receba em nome de Jesus. Deus vai fazer tudo novo. É tudo novo mesmo. Receba, pelo nome de Jesus. Vai sem medo, porque é Ele na frente. Amém! Uau! Ô, Glória! Amém, gente. Nossa, prazerão Gente, incontável. Eu vou continuar intercedendo por vocês. Continuem intercedendo pela Igreja de Deus. Reassistam a live. Orem com o Espírito Santo. E é isso, gente. Vou lá. Beijo. compartilhem com o que vocês sentirem. Devem compartilhar. A mensagem ela vai tocar o coração de muita gente. Isso vem direto do coração de Deus. Amém. Tchau. Pai, Um galera. abraço, amiga. Tchau. Até mais.